Glória a Deus, louvado seja Deus. Ei, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que Deus escolheu corvos para sustentar Elias quando ele estava junto à torrente de Querite e precisava se esconder? Deus disse para ele: olha, Elias, você fica aí porque tem água para você. E eu, o Senhor, já mandei, eu já ordenei aos corvos que te sustentem ao amanhecer e ao anoitecer também. E Elias, em nenhum momento, perguntou por que o Senhor foi escolher corvos para me sustentar. Só que eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, por que o Senhor escolheu corvos para sustentar Elias? E o Senhor me disse: por que corvos não chamariam a atenção de ninguém? Corvos são inteligentes, corvos têm facilidade de encontrar as coisas que estão escondidas, principalmente comida. E corvos gostam muito de comidas variadas, mas eles têm preferência por carne. E eu sabia exatamente o que eu estava fazendo quando eu escolhi os corvos. E o Senhor diz para você: quando eu te escolhi também, você que está em dúvida se foi escolhido de Deus ou não, você tem que saber uma coisa: Deus não erra nas suas escolhas. Tudo que Deus faz, Ele sabe o que está fazendo. Tudo que Deus programa, Ele já sabe antes o que Ele está programando. E não adianta questionar se alguém está te dizendo que você não é, que você não vai ser, que você não vai conseguir, que você não pode. O que importa é o que Deus disse de você. O que importa é o que Deus falou e escolheu em você. O que importa é o que Deus viu em você. Deus viu nos corvos, naquele momento, o que Ele não conseguia ver em nenhum outro pássaro. Será que você consegue entender isso? Quando Deus olhou para você, Ele viu algo em você que nem mesmo você via, nem mesmo você sabia que tinha, mas Ele já sabia o que tinha dentro de você, Ele já sabia como Ele poderia usar você, Ele já sabia o potencial que você tinha e como Ele poderia te capacitar ainda mais. Então, se os outros estão dizendo que não, se os outros estão dizendo que é impossível, se a figura humana consegue olhar somente com os olhos humanos e não consegue enxergar as coisas sobrenaturais de Deus, não é um problema seu. Deus não errou quando te escolheu, Deus não erra nas suas escolhas, Deus não erra nas suas coisas, Deus não erra quando Ele projeta alguma coisa, porque Elias foi tratado ali no deserto. Quando Deus colocou ele ali, Deus já colocou no lugar que havia água, e havia seca na terra, havia fome na terra, só que Deus não deixou faltar a água, porque sem água o ser humano não vive, e sem alimento também não. A água já tinha ali, mas os corvos já tinham recebido ordens do Senhor para levar comida no deserto, e todas as manhãs, diz a palavra, você pode acompanhar lá e ver, que os corvos estavam lá de manhã com pão e carne para Elias. E ao anoitecer as coisas não eram diferentes. Os corvos apareciam com pão e carne para Elias, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Deus nunca errou em nada do que Ele escolheu, e você não foi um erro de Deus. Se estão dizendo para você isso e você está começando a acreditar nisso, eu vim aqui para te dizer que você não foi um erro na escolha de Deus, porque Deus não erra nas suas escolhas. Deus sabia exatamente quem você era quando Ele te chamou. Deus sabia exatamente quem você é quando Ele te deu a missão. Ele deu uma missão para os corvos. E os corvos obedeceram assim, direitinho, a missão que Deus tinha dado. E com certeza, se você estiver debaixo da direção de Deus, você vai fazer com que a missão que Deus te deu se cumpra exatamente da maneira que Deus te ordenou. Em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra que Deus está falando com você, você coloca aí nos comentários: Deus me escolheu. E não importa o que os outros digam, Deus sabia o que estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. Aleluia!